Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estiver vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 550 e minguando até 740 dias, 17 de junho de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Blog diário de Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 550 e minguando até 740 dias, 17 de junho de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 550 com o título Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, parte 18, e com o subtítulo Consciência da Vida, parte 8, ok? Acompanhe tudo que está sendo dito, né, e deixa de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isso é importante. Eu, eu tenho por hábito, né, colocar na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse, né, para que vocês tenham praticidade em trabalhar isso em vossas consciências, relaciona isso, ganha uma relatividade em vossas consciências sobre tudo que está sendo dito, isso é muito importante. Não deixe de fazer o trabalho de conscientização, isso é interessante, muito importante para que vocês deixem de ser essa vítima social. Eu também deixo a abertura do título e uma referência desse título igualmente, certo? Para que vocês acompanhem. É, todos os 6 blogs diários que eu estou colocando na descrição do vídeo, bem especificado para vocês, certo? Eu deixo também a abertura do título, do subtítulo e uma referência desse subtítulo para vocês acompanhar todos esses 6 blogs. É muito interessante vocês interagir isso em vossas consciências, certo? Faça essa relação em vossas consciências para que você ganhe uma relatividade consciente, para que você possa formar um ambiente bom para você conscientizar. É muito bom, sabe, você ter um ambiente bom, paz, alegria, isso é muito bom. Isso é riqueza, sabe? Isso é riqueza. Tranquilo. Você vem para casa, né, você vai para o trabalho, volta para casa, para sua família e tal, você está unido, você, né, você é uma pessoa
É muito bom você fazer isso dentro da sociedade. De todas as formas, é muito agradável, ok? Entenda isso. É muito relativo vocês fazer o trabalho de planos objetivo, sem consequências, sabe? Muito, muito, muito bom. Então, esses 6 blogs está tudo dentro da descrição do vídeo, tudo bem especificado para vocês fazer o trabalho de conscientização, de fazer isso em uma interação das suas consciências, ganhando uma relatividade consciente sobre os planos objetivo e que você possa relacionar bem o seu amigo, sua mãe, seu pai, sua esposa, seus filhos, os seus colegas de trabalho. E sem crise, ok? Eu tenho por hábito fazer a expressão livre, né, nos meus blogs diários, eu faço 4 blog eu faço expressão livre, 4 blog eu faço a expressão livre. Quando eu for no quarto último blog da expressão livre, aí eu venho e faço uma leitura corrida de tudo aquilo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? Eu faço gravação em 4 todos os dias, eu tiro aí 2 horas, 3 horas para mim fazer essa gravação, fazendo ela com 30 minutos, eu tenho uma média de 30 minutos de fazer a gravação para cada blog diário de 30 minutos, para não ficar prolongado. Eu trabalho dentro do blog diário, eu trabalho um texto específico, né, um texto específico, título e subtítulo específico, e fazendo essa interação em vossas consciências. Então, eu gravo 4 blogs diários por dia, né, o dia que eu vou gravar, às vezes um dia eu gravo, outro dia não, para aí eu programo isso dentro do canal do YouTube, às vezes eu fico aí 30 dias adiantado, né, tudo programado dentro do canal do YouTube, por quê? Porque os meus planos objetivo, tem que ser bem organizado para que eu faço essa interação, eu faço quando eu vou para o meu trabalho, por exemplo, eu fico observando a sociedade, né, eu vejo que Deus me colocou no lugar certo, né, motorista de coletivo, para mim ir lá buscar as coisas. Deus, hoje eu estava pensando nisso, Deus o Senhor é incrível mesmo, né, faz tudo certo, né. Aí eu fico lá, né, observando e a maioria das vezes eu consigo, escrever os meus textos, né, depois de um longo dia de trabalho e que fica muito interativo mesmo. Aí vocês compreendam, e é dessa forma que eu faço. Então, em 4 blog eu faço, com 4 blog eu faço expressão livre, no quarto e eu faço essa leitura corrida. Esse é o segundo blog, né, eu fiz 548, 549, aí eu vou fazer o 550, 551, no 552 eu vou fazer a expressão corrida, a leitura corrida, certo? Para a gente trabalhar isso em nossas consciências de todas formas. Então vamos lá para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que formação de Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade. Como eu tenho dito, como cada isso vai procedendo, minha consciência vai evoluindo, e dessa forma que eu acabei de explicar, né? Tanto presente dentro da sociedade, né? Interagindo a minha consciência junto com essa grandeza de Deus, com essa formação de Cristo, né, ganhando uma consciência de um lado, de outro, né, fazendo essas interação, fazendo essas relatividade sobre a formação de Cristo, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos para esse contexto para a gente fazer a expressão livre sobre este contexto. Quando se tratando do conhecimento, podemos absorver do tempo um princípio da nossa consciência, mas a consciência não terá um princípio no tempo, pois o tempo explica a emoção deste corpo e de forma que a emoção pode ser servo do tempo, mas o tempo não pode ser servo de uma emoção, pois ambos têm relatividade diferente no tempo de acordo com a vossa consciência. Quando digo que a consciência não terá um princípio no tempo, podemos considerar que o tempo é um desfragmento de nosso corpo emocional e que já vira com a sua origem no princípio da
sua formação e estando determinado para sua origem e consciência com os mesmos planos espirituais deste princípio, desde o princípio, mantendo as vossas consciências no tempo passado, no tempo presente, no tempo futuro, para que a ordem seja também a descrição desta vossa consciência e que se mantém preso no espaço de corpo, explicando o nosso corpo emocional, sendo que o espaço explica a consciência e que seja interior. E o corpo explica o tempo. O tempo é, é a relatividade deste nosso corpo emocional. Eu estava aqui pensando, né, como, né, que é interativo essa forma de expressão. Por exemplo, eu me lembrei aqui, essa parte desse contexto veio retratando de novo sobre aquilo que nós estamos, né, perdendo. Se você teve um passado, uma frustração, você vai ficar se perdendo sobre uma coisa e outra, ok? Vamos entender isso. Vamos para o contexto por parte e vamos nos expressar por ele. Vamos lá. Quando se tratando do conhecimento, podemos absorver do tempo um princípio da nossa consciência, mas a consciência não terá um princípio no tempo, pois o tempo explica a emoção deste corpo e de forma que a emoção pode ser servo do tempo, mas o tempo não pode ser servo de uma emoção. Que é isso aqui que eu estava tendo dito? Por que eu falei? Olha só, isso aqui, com essa interação dessa relatividade de eu ter perdido o vídeo anterior, nós vamos entender que o tempo, o, a emoção pode ser servo do tempo, né? Mas o tempo não pode ser servo desta emoção. Por quê? Olha só, nada que às vezes que você se perde no tempo, o tempo vai, né, sei lá, vai restaurar só por causa que você existe, por exemplo. Ah, eu vou voltar no tempo? Não, não tem isso. Não tem isso não. Eu posso ter uma consciência sobre aquilo, os meus princípios, sobre aquilo que eu já vivi. Então eu posso ter uma consciência sobre isso. Mas eu não posso voltar no tempo para ganhar uma relatividade com esse meu corpo emocional do tempo passado, relatividade, ganhar uma relatividade, por exemplo. Suponhamos que eu entendi a hora, né, e o dia que eu estava ali gravando aquele vídeo, e que esse vídeo que eu estava gravando, que não foi captado o áudio, eu volto naquele exato momento, né? Só para você, uma ilustração para você entender. Você acha que tem essa capacidade de voltar lá e entender? Olha, eu tenho uma consciência agora, o meu microfone não está ligado, eu vou ligar ele e vou gravar ele. Não tem como fazer isso. Porque os nossos corpos emocionais, eles são a relatividade do tempo. Nosso corpo emocional são a relatividade do tempo. Entenda isso. Quando se trata do conhecimento, podemos absorver do tempo um princípio da nossa consciência, mas a consciência não terá um princípio no tempo, pois o tempo explica a emoção deste corpo e de forma que a emoção pode ser servo do tempo. Eu posso servir o tempo? Posso. Posso servir o tempo. As minhas expressões agora, ela está caindo diretamente dentro da sociedade, dando uma interação sobre aquelas minhas expressões, sobre aquilo que eu estou ganhando uma relatividade. Olha só, eu estou me expressando. Então, de certa forma, tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou me servindo, eu estou servindo o tempo. Agora, o tempo pode me servir? Não, não pode. O tempo não pode me servir. Ele não para por causa de mim, ele não para por causa de você, ele não para por causa de outro. Então, o tempo não vai servir para você se reparar sobre as suas ideias. Ou seja, você vai ter uma chance só de você ganhar uma relatividade e criar um plano objetivo bom, um plano objetivo bom, um ambiente que você possa se interagir com os tempos futuros, por exemplo, né? E que não vai ser uma relatividade no seu futuro, porque o futuro ele nega o presente nega o futuro. É isso que foi dito no blog anterior, entenda? Então você não vai ter uma relatividade, mas você vai ter um plano objetivo. Se você tem um plano objetivo, então você vai conseguir, de uma certa forma, ter um ambiente bom no futuro, se você não estiver levando consequência para ele, ok? Entenda isso. Mas o tempo não pode ser servo
de uma emoção, pois ambos têm a relatividade diferente no tempo, de acordo com a vossa consciência. Quando eu digo que a consciência não terá um princípio no tempo, podemos considerar que o tempo é o desfragmento de nosso corpo emocional, né? Vamos dar uma parada aqui. O tempo é um desfragmento de um corpo emocional. Como que a gente vamos entender isso? Olha, de novo, vamos repetir isso de novo. Nosso interior é formado por uma consciência, essa consciência é totalmente espiritual, e essa espiritualidade ganha uma relatividade com esse corpo presente, e esse corpo presente ele ganha uma manifestação daquela sua relatividade que você está produzindo nesse exato momento, neste tempo, certo? O que passar disso vai ser consciência daquilo que fora passado, eu ou aquilo que eu estou, né, me expressando pode ganhar um plano objetivo. Esse plano objetivo ele pode ser um reino de Deus que está por vir, né, ou pode ser um plano objetivo que possa ser o meu pessoal próprio, meus planos objetivos do meu pessoal próprio. Entenda isso. Quando você, só para vocês entenderem que são ambos uma coisa só estou falando isso para que vocês tenham uma consciência. Quando você está no reino de Deus, todas as coisas lhe serão acrescentadas, certo? Se você está num plano objetivo de Deus para o reino de Deus, automaticamente você também será realizado de todas as formas, porque Deus não deixa, né, nada de uma certa forma sem realização, né? De uma certa forma, ela vai ter uma realização, ok? Entenda isso. Pois ambos têm a relatividade diferente no tempo, né, de acordo com as vossas consciências. Quando eu digo que a consciência não terá um princípio no tempo, podemos considerar o tempo e um desfragmento de vossa corpo emocional. Então, é isso aqui. Então, entenda que o nosso corpo emocional, ele está bem dentro da sociedade, bem dentro do tempo, né, e ele vai se perdendo. Lembre-se, nós somos dividido em consciência interior e consciência exterior. Esse nosso corpo emocional ele está bem dentro da sociedade. Ele está bem interagido dentro da sociedade. Ele é social, ele é social. Então, se ele é social, ele está no tempo. Se você não tiver uma consciência para ele, se você não tiver uma consciência para ele, ele vai ficar precipitado, né? Fazendo as coisas de qualquer forma, fazendo as coisas de qualquer maneira. Eles não vão ter realização, eles não vão ter planos objetivos, né? Eles vão relacionar tudo de qualquer jeito. Então, eles vão levar uma consequência para o futuro. E essa consequência é, é o seu corpo precipitado, que estava precipitado, né? Às vezes você quer chegar numa determinada situação mais rápido, aí você pisa no pé de uma pessoa, né? A pessoa pisa no seu pé e tal. Então, você acha que vai chegar rápido e não chega, né? Eu gosto muito, né, a ideologia da tartaruga, né? É devagar e sempre. Sempre quando você trabalha de uma forma, tranquila, consciente, e você consegue, um ambiente bom, porque você vai passando no tempo com responsabilidade, com carinho, com respeito pelas pessoas, não tirando as conclusões precipitadas, não precipitando seu julgamento sobre a pessoa, não precipitando, os seus aquilo que você pensa que é correto para você, sei lá. São várias coisas que deixa a gente negado, a questão do tempo, né, o tempo. Se você quer ser simples, entenda que a relatividade desse exato momento, né, seja simples assim. O tempo ele dá, para nós essa ideia que a relatividade ela dava essa ideia que nós somos único, né, um corpo único de pensamento único. Se nós somos um corpo único de pensamento único, nós temos, esse momento para nos, relacionar bem a outras pessoas, para formar um ambiente bom para outras pessoas, entenda? Isso é relatividade, nós estamos inseridos nesse tempo e essa relatividade, né, dessa interação com o tempo, com o corpo emocional, com o tempo, ele ganha muito essa ideia de ser único, né? Aí são 3 fragmentos. Vamos supor que
né, nós estamos por cima e cada um representa aí um cacho de uva, por exemplo, né, tem a raiz, aí é só para vocês terem ideia, e cada corpo desse representa um espaço no tempo, né, um espaço no tempo. Aí então, nós entendemos isso, entenda como é que é interessante isso. Então cada um é único, para o tempo cada um é único. Eu posso servir o tempo? Eu posso, né, posso servir, dando uma relatividade, né, de uma certa forma, dando uma relatividade sobre essas ideias que está sendo produzido, está sendo interagido socialmente. Isso pode ser bom. Podemos considerar que o tempo é um desfragmento do nosso corpo emocional e que já vira com a sua origem no princípio da sua formação, estando determinado para a sua origem e a consciência com os mesmos planos espirituais deste princípio. E que já vira Olha só, e que já vira com a sua origem no princípio da sua formação. Vamos voltar aqui no paraíso de Deus, onde que Deus criou o homem perfeito e que hoje ele é só uma consciência espiritual no interior do corpo. E o nosso corpo emocional, ele cai dentro do tempo, ele cai dentro da sociedade, ele cai dentro do Cristo, né? Cristo é um sinal do poder de Deus, um sinal negado, né? Que determinada situação, hoje ele está negado. No futuro, ele não precisa estar negado. Mas vamos voltar lá no paraíso, onde Deus criou o homem perfeito, certo? Ver que quando Deus criou o homem perfeito, hoje nós temos uma consciência interior desse homem perfeito que Deus viera criar. Então esse passado é um princípio é um princípio e a nossa origem. Quando nós fomos criados no paraíso, essa consciência que Deus criou o homem perfeito, ela vem do passado e ela é uma origem, ela é uma consciência espiritual junto com o nosso corpo emocional. Você entende o que o contexto quer dizer? Olha, e que já vira com a sua origem no princípio de sua formação, estando determinado para a sua origem e a consciência com os mesmos planos espirituais desde o princípio. Desde o princípio, né? O que que acontece? Hoje é muito comum as pessoas achar, né, que ela só teve esse corpo emocional, só teve essa vida, né, que tudo é um princípio a partir do momento que ela nasceu. Quando ela pensa isso, ela fica totalmente negada. A sua consciência interior fica totalmente apagada, porque essa consciência interior é ela que nos revela quem nós somos, quem nós e ela que dá essa grandiosidade, ela que dá essa relatividade do corpo emocional, que o corpo emocional está muito bem interagido dentro do tempo, dentro dessa sociedade, né, fazendo uma relação sobre a sociedade, é muito, muito interativo se você compreender isso por parte, certo? Vai por parte, entendendo cada coisa que está sendo dito, ok? Mas quando o corpo pensa somente nessa vida, ele só pensa no seu corpo emocional. Corpo emocional, tudo negado, não vai dar em nada. Não tem uma consciência, não vai dar em nada. Não vai dar em nada, pode olhar aí. Todas as pessoas eh, que estão interagindo seus corpos emocionais diretamente dentro da sociedade, eles estão negados. Pode olhar aí, né? Os planos objetivos, eles são apagados, eles são frustrados, né? Com o tempo, ou pela essa sociedade que está negada, ou por uma coisa ou outra, ou sei lá, são tantas coisas. Ele vai sendo frustrado, ok? Ele vai sendo frustrado. Por quê? Porque a nossa origem ela foi formada onde? No paraíso de Deus, na glória de Deus, no poder de Deus, na glória de Deus. Hoje nós estamos vivendo aqui no Cristo por uma formação. Se é uma formação, é um sinal para que a gente podemos nos redimir dessa nossa perfeição que Deus viera ter criado o homem no paraíso, né? E que hoje ela é apenas uma consciência no nosso interior. Ela é apenas uma consciência no nosso interior. O nosso passado, hoje, ele representa apenas uma consciência no nosso interior, certo? E o nosso corpo emocional vai ficar representando o tempo.
o tempo, né, de uma determinada situação, né, é muito delicado. Esse corpo emocional, da mesma forma que ele é intensamente grandioso, ele é intensamente com a mesma intensidade que ele é grandioso, com essa mesma intensidade ele pode ser uma coisa, maliciosa, digamos assim, né? Grandiosa, assim, de sabedoria, de expressão, de manifestação, de realização, de tudo. Da mesma forma que ele tem essa intensidade positiva, ele pode ter essa intensidade negativa. Ele é muito, 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 muito complexo de compreender. Não é ruim. Tudo que Deus faz são coisas boas e legais para vocês compreender isso, mas tem que absorver isso de uma forma separadamente, para que você faça isso apenas uma consciência, para que você consiga detectar cada detalhe de tudo que está sendo dito, ok? E mantendo as vossas consciências no tempo passado, no tempo presente e no tempo futuro, para que a ordem seja também a descrição desta vossa consciência, e que se mantém presa no espaço de corpo, explicando os vossos corpos emocionais. Viu que aqui, olha, o contexto diz aqui? Para se manter preso. É tudo aquilo que eu já estava dizendo. Vamos ler de novo. E mantendo as vossas consciências no tempo passado, né? Aquilo que já fora criado, o homem, Deus criou o homem perfeito, né? Na sua glória, no seu poder, no tempo presente, a relatividade desse nosso corpo emocional, e no tempo futuro, os planos objetivos, podemos considerar isso. Agora veja o que ele diz mais, o que o contexto diz mais. Para que a ordem seja também uma descrição desta nossa consciência, certo? Uma descrição dessa nossa consciência, ou seja, daquilo que nós somos interiormente, e que se mantém preso no espaço do corpo, mantém preso, tá demonstrando, o contexto está demonstrando que essa consciência é interior, explicando o nosso corpo emocional, né? E que se mantém preso no espaço de corpo, explicando o nosso corpo emocional, né? Muito, muito bem explicativo. Relaciona isso nas suas consciências, certo? Para que vocês possam relacionar, ter uma interação, uma relatividade, uma realização de tudo que está sendo dito, ok? Sendo que o espaço explica a consciência. O espaço que há dentro de nós vai explicar a consciência. Aqui o contexto diz e que seja interior, né? E o corpo explica o tempo. O tempo é a relatividade desse corpo, desse nosso corpo emocional, né? Eu já tenho dito isso, vou dizer de novo. Nosso corpo ele está inserido no tempo, nessa relatividade, nessa grandiosidade de formas que essa parte desse corpo emocional, tudo que é muito interativo. Entenda, é só entender isso separadamente. Consciência interior e o corpo emocional vai ficar inserido no tempo. E ele vai se perdendo, o nosso corpo emocional vai se perdendo no tempo. De acordo com o tempo que vai passando, ele vai se perdendo, certo? Entenda isso, ok? É muito explicativo tudo que está sendo dito, né? Faz o acompanhamento desses blogs diários, não deixa de relacionar isso nas suas consciências. Se vocês não viram os blogs anteriores, vejam. Eu estou no blog de 550, eu já produzi 550 blogs diários. Eu tenho por objetivo produzir até 1.290 blogs diários, até o fim dessa era, ok? Até o fim desse tempo, relaciona isso em vossas consciências. No futuro, isso vai se tornar muito mais esclarecedor, certo? Acompanhe, mesmo que você não esteja é, é, em- tomando o conhecimento, ganhando uma relatividade, insista em fazer esse trabalho com consideração, com respeito, certo? Com consideração, com respeito. Ah, você entendeu assim, ah, não, esse cara é muito hipócrita, é cheio de hipocrisia, eu não quero acompanhar ele. Segue aquilo que você sente, certo, no seu corpo. Segue aquilo que é realidade para você, que é sentido para você. Ah, se você viu, né, isso aí, né, sei lá. Ou se vocês viu isso de uma outra forma, poxa vida, é interessante, né? Deus, ele é grande, né? Se você pensar assim como eu,
Então você vai e se inscreva no canal, sinaliza o vídeo. Não faça isso por mim, faça isso por você, tá bom? Faça isso para que se você seja ganha uma realidade, uma relatividade. O que que acontece? Eu sempre, às vezes, eu vou, né, eh, acompanhando as redes sociais por um motivo ou outro, né. Aí que eu entendo? Quando eu vejo que eu vi um vídeo, pô, eu vou ouvindo, eu vejo um vídeo, aí eu vejo: "Poxa, isso aqui é interessante". Eu não posso deixar de sinalizar esse vídeo, porque isso vai representar uma memória para mim. À medida que eu tenho uma ação, eu tenho a memorização, a conscientização disso. É aquilo que eu venho a ter dito no primeiro, né, no blog de 549, né, que você tem que se inscrever, você tem que fazer, você tem que deixar um sinal para que tudo que você esteja fazendo sobre a relatividade, sobre o seu corpo e o tempo, seja uma consciência para você no futuro. Se você fizer pouco caso e falar assim: "Ah, não, foi bom, mas eu não vou sinalizar", você vai perder a consciência daquilo. Você vai perder a consciência daquilo que você está relacionando. "Ah, eu ouvi isso e tal". Então deixa sinalizado, porque cada gesto que você faz é um sinal de respeito, é um sinal de consideração, né. Se quando você faça isso, você vai fazer isso a você mesmo. Você que vai ganhar consciência. É você que vai se amadurecer, né. Quando você tem consciência e relatividade desse corpo emocional, você evita muitas coisas ruins dentro da sociedade. Você cria um escudo para você. Entenda isso? Então, se inscreva nesse canal, sinalize só se você se sentir realizado, senão você não precisa fazer nada. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.